Oi, jovens, tudo bom com vocês? Seguinte, esse é o nosso primeiro vídeo dessas aulas de geografia no modo online, meio moderno isso, mas enfim. Pra gente não começar no meio do caminho do conteúdo, eu quero retomar com vocês o assunto aqui do capítulo 2, que é Conhecendo a Terra. A gente falou um pouquinho na nossa última aula presencial, que já faz um tempo, né, sobre as camadas internas da Terra. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma foto, né, uma representação da Terra e as suas três camadas. A camada mais externa é a crosta terrestre, que é a camada que a gente vive, o manto, que é a camada intermediária, e por último o núcleo, que é a camada mais interna e a camada mais quente. Chega aí a uns 6.000 graus Celsius, muito parecido com o Sol, tá? Quando a gente pensa nessas três camadas, elas são formadas por vários materiais. O núcleo, ele é formado por um material pastoso, tá? E por que a gente vê essa estrutura aqui nessas camadas da Terra? Porque existe um fenômeno aqui que são as erupções vulcânicas, certo? Observa nessa imagem esse esqueminha aqui da erupção vulcânica. Qual que é o lance? O magma, que é esse material que se encontra dentro do núcleo, lá de 6.000 graus Celsius, ele começa a achar umas fendas no manto até chegar na crosta terrestre para poder explodir. Vai entrar a erupção, né? O vulcão entra em erupção dessa maneira. A parte aí por onde sai esse magma é a cratera do vulcão, né? Ou a boca do vulcão. Quando esse magma sai, quando ele chega aqui na crosta terrestre, ele recebe um outro nome, que é a lava. O material é o mesmo. O que vai acontecer é a mudança só do nome, porque essa lava depois ela vai resfriar e vai formar as rochas magmáticas, tá? Por isso que tem essa mudança de nome, mas a composição desse material pastoso é o mesmo, beleza? Então, o que sai do vulcão é o magma que se encontra dentro do núcleo e quando ele atinge a superfície terrestre, ele é chamado de lava. Tranquilo para vocês? Então, vamos continuar aqui. Um outro fenômeno que acontece bastante no planeta Terra são os terremotos. Os terremotos são os tremores de terra. Mas de que maneira que acontece isso? Nós temos várias placas tectônicas que ficam se movimentando por conta desse material pastoso. Então, dependendo do movimento, se é um movimento muito brusco, muito intenso, você vai ter esse tremor e você vai sentir aqui na superfície. Essas placas tectônicas, elas podem se movimentar na mesma direção, em direções opostas, e tudo isso vai causar um tremor de maior ou menor intensidade, tá? Quando a gente pensa aí na intensidade de um tremor, né, de um terremoto, ele é medido pela escala Richter. Por que tem esse nome Richter? Porque foi o tiozinho que classificou a intensidade desses terremotos, tudo bem? Não precisa ficar preocupado com o nome dele, porque o importante é você entender que existe uma escala de intensidade. E beleza, mas aí o cara vai falar, nossa, tremeu 3,7. Não, existe um aparelho chamado sismógrafo, que é um aparelho que mede a intensidade desse tremor. A partir dessa intensidade, você tem um número exato aí na escala Richter. O último terremoto com grande intensidade aconteceu no Japão em 2011. Esse terremoto ele foi tão forte que depois dele, o que aconteceu? Um tsunami. O que é um tsunami? São essas ondas gigantes que causam um estrago gigantesco. E essas ondas, como que você consegue caracterizar um tsunami? É o recuo da água do mar. Então ele volta, ele vai, tipo, é como se ele voltasse para o oceano, essa água voltasse, e quando ela vem para a praia de novo, ela vem numa intensidade, numa força muito grande, e elas são muito altas. A grande diferença de uma onda que a gente pega na praia, né, que tá nos caldos lá, é que as ondas vão quebrando na praia. Quando é um tsunami, não, é uma onda contínua. Então ela é muito grande, tanto de comprimento quanto de altura, tá? E quando a gente pensa, né, em terremoto e tsunami, nem sempre que acontece um terremoto vai acontecer um tsunami, né? É que no Japão, eu lembro que eu cheguei a comentar com vocês. O Japão, ele se localiza entre três placas tectônicas. Então a placa mexeu um pouquinho, lá no Japão já tá tremendo. Tanto que algumas construções no Japão, principalmente nos prédios mais novos, eles colocam algumas molas na estrutura do prédio para que literalmente o prédio balance, mas não caia. Porque imagina, toda vez que tem um terremoto de grande intensidade, acontece a destruição dos edifícios, imagina, sem condições, né? Então, os terremotos são os tremores
e pode ou não ocorrer um tsunami em seguida, certo? Aqui tem algumas atividades que a gente vai fazer junto. Eu vou falando, óbvio, né, que vocês vão falar junto aí, né? Tô esperando. Mas depois vocês também anotem no livro. Põe pause no vídeo, depois volta, vai pra frente. O que fica mais fácil para vocês. Primeiro exercício, muito simples, né? Qual que é o nome da camada que a gente vive? Crosta terrestre. Teria condição de a gente viver no núcleo? Não, jamais, nunca na vida, né? Enfim. No exercício 2, por que ocorrem vibrações na superfície terrestre? O que se movimenta para poder dar essas vibrações? É o movimento das placas tectônicas. Então é por isso que ocorrem esses tremores de terra. Tranquilo? Beleza? Aí tem o exercício 3, esse é interessante, ó. Aqui no Brasil, ocorrem alguns tremores de terras, mas às vezes a gente nem percebe. Aí na letra A ele pergunta, como que a gente sabe então que acontece um tremor de terra se a gente não percebe? Lembra que eu falei o nome de um instrumento? É ele mesmo. Porque existe o sismógrafo, ele que vai medir se está acontecendo algum tremor de terra ou não. A terra, ela está sempre tremendo, só que, como esses tremores são bem pequenininhos, a gente não percebe. Quem vai perceber só esse equipamento, tá? E uma curiosidade, o Brasil, ele se localiza no meio de uma placa tectônica, por isso que é muito difícil a gente perceber algum terremoto aqui. Lembra que eu falei aqui do Japão? O Japão está no encontro de 3 placas. Espirrou, tremeu. O Brasil não, o Brasil está no meio de uma placa. Então os tremores ocorrem mais nas bordas das placas tectônicas. Até a gente sentir um terremoto de uma grande intensidade, dificílimo. Na letra B, como os tremores de terra são chamados? Terremotos, né? Ai, pois bem. Revemos aí o capítulo 2 e eu já vou emendar no capítulo 3 porque tem tudo a ver. Continentes e oceanos. Vocês sabem que o nosso planeta se chama Terra, mas quase 75% dele é formado por água, beleza? E desses 75%, já vou vir aqui, ó, são água salgada, né? Então, imagina só, a maior parte da água que existe na Terra é água salgada. Imagina nesse gráfico aqui que o livro traz pra gente, né? Um gráfico 100%, 97,5% de toda a água do planeta Terra é salgada e só 2,5% é doce. O que isso quer dizer, jovem? Isso quer dizer que a gente precisa economizar água. Sabe por quê? Porque desses 2,5% de água doce que a gente consegue utilizar, coloca aí 1%, 1,2%, é o que está congelado. Então tá lá nas geleiras na Antártida, então a gente não consegue utilizar. Ah, mas Carol, vamos derreter o gelo e usar aquela água. Jovem, como que você vai pegar uma geleira gigante de quilômetros de extensão, tirar aquele gelo de lá, derreter para virar água doce? Não dá. Ah, então, tia Carol, a gente vai pegar a água salgada dos oceanos e vai tirar o sal. Isso é possível? É possível. Já existem equipamentos que fazem isso. Mas o que vai acontecer? Pense comigo. Beleza, peguei lá um tantão de água do oceano, fui lá, tirei o sal. O que eu faço com esse sal que eu tirei da água? Onde que eu jogo? No oceano de novo? Eu reutilizo? Nem todo sal você consegue reutilizar. Aí se você pensar na vida marinha, aqueles animais estão adaptados para aquela quantidade de sal. Aí você tira mais água, tira sal, o que vai acontecer com o bichinho? Pode morrer. Então assim, tem que economizar água, porque a maior parte da água doce disponível no planeta está congelada. Pouquíssima parte a gente pode utilizar, que estão nos rios, nos lagos e nas lagoas. Menos agora que você pode ficar 20 segundinhos lavando a sua mão, né? Para limpar, tirar todos os vírus, os coronas da vida aí, tudo bem? Então você já sabe, né? Banho muito rapidinho, né? Sem enrolar muito. Mas vamos voltar aqui agora. A gente já falou da parte da água do planeta Terra. Agora vamos falar das terras emersas. Tia Carol, o que são terras emersas? São as terras que estão acima do oceano, que são os continentes, né? As terras imersas são aquelas que estão abaixo do oceano, tranquilo? Então, quando a gente fala das terras emersas, né? Nós temos aí 6 continentes, né? São 6 terras emersas. Nós temos América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, tá? Claro, existem as outras ilhas, ilhotas, mas assim,
Importante entender que existem 6 continentes no planeta Terra. Vou mostrar um mapa aqui para vocês que fica mais fácil para identificar. Como vocês podem perceber, nós temos aqui um planisfério mostrando os 6 continentes. Observem na legenda, cada cor representa um continente. E lembra que eu falei que a grande parte de água doce se encontra congelada? Vou encontrar aqui, ó, na Antártida ou pertinho aqui, ó, do Oceano Glacial Ártico, onde são as áreas mais frias da Terra. Tudo bem? Então, só para retomar aqui de novo, vamos lá. Os continentes são terras emersas: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Oceanos são formados por água salgada. A maior parte das águas que nós temos aqui no planeta Terra, água salgada. 2,5 água doce. Ai, que triste. Daqui uns anos, alguns cientistas dizem que vai ser muito caro a água doce. Porque se a gente não economizar agora, vai faltar. E se falta, e muita gente precisa, o que vai acontecer? O preço vai ficar muito alto, certo? Aqui na página 13, a gente tem um exercício para observar aqui o mapa e responder. Vou fazer com vocês também, e depois os próximos eu deixo vocês fazerem sozinhos, tá? Vamos lá, ó. O Brasil está localizado em qual continente? Aí você volta aqui no mapa. O Brasil está no continente americano ou América, certo? Essa partezinha aqui branquinha é o nosso país, beleza? Então, o Brasil está localizado no continente americano. No exercício 2, ele pergunta quais oceanos banham esse continente. Vamos lá, então. Volta no mapa. Existem 2 continentes que banham existem 2 oceanos que banham o continente americano, que é o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Circula ele aí no livro de vocês, tá? Circula o nome dos 2 oceanos que o exercício pede pra gente. Você circula, aí depois você volta lá no exercício e escreve o nominho deles. Tranquilo? E desses 2 oceanos, Atlântico e Pacífico, qual deles que banha o Brasil? Oceano Atlântico, certo? Vamos voltar lá de novo, que você vai falar, não, tia Carol, será? Acho que sim, penso que não. Sim, ó, Oceano Atlântico. Então, toda vez que você vai pra praia, você vai se banhar no Oceano Atlântico. Você pode até pedir assim pro seu pai, pra sua mãe, você fala assim, nossa, no próximo feriado, quando acabar essa quarentena, eu quero me banhar no Oceano Atlântico. Olha que chique isso. Jovens, por enquanto é isso. Vamos aqui, né, aos pouquinhos se organizando. Depois eu vou deixar um roteirinho de que vocês precisam fazer nessa semana. E dúvidas, entrem lá no fórum, esclareçam todas as dúvidas que vocês tiverem. Sempre no horário de aula de vocês, eu vou estar disponível lá no fórum. Esse vídeo vocês podem ver quantas vezes vocês acharem necessário, certo?